E aí, galera, eu sou a professora Débora Cavalcante e hoje a gente vai fazer a análise de um tema muito relevante para a sociedade atual, que são os desafios da saúde pública no Brasil. Para iniciar, é interessante a gente saber como que a saúde pública se desenvolveu no nosso país. Nossa história, né, desde o período da colonização até a atualidade, como que a saúde pública foi tratada, como que ela recebe investimentos, como ela é vista. Nesse esse processo, essa linha de raciocínio é super importante para a gente entender quais são os desafios e como superar esses desafios. O primeiro dado que eu levantei para a gente sobre a saúde pública no Brasil foi que durante os 389 anos de duração da colônia e império, pouco ou nada foi feito em relação à saúde. Quem era escravo e quem era pobre, praticamente a doença que pegava ou se curava sozinho à base da própria imunidade ou morria. Tanto que a expectativa de vida no Brasil ainda é muito baixa. E antes, nesse período de colonização, era mais baixo ainda. As pessoas morriam muito jovens, principalmente os escravos, pelas lastimáveis condições de vida. Aqueles que tinham um pouquinho mais de condições financeiras tinham acesso à medicação e aos médicos em si. A Se vocês perceberem, existe uma enorme ligação entre a religião e a assistência à saúde. Enorme ligação. Por quê? Porque como o Estado era muito falho, as instituições religiosas já faziam um grande auxílio à população. Sendo assim, é importante também ressaltar a ligação entre essas entidades religiosas e o atendimento médico do Brasil. A gente pode perceber que ainda hoje a Igreja Católica, a Igreja Protestante, a comunidade espírita, entre outros, né, tem aí chegam a possuir 2.100 estabelecimentos de saúde. Esse levantamento é feito pela Confederação de Santas Casas de Misericórdia. Vocês provavelmente conhecem a Santa Casa de Misericórdia e sabem da existência desses centros em praticamente todo o território nacional. Por que delas? Por que da existência delas? Qual é a grande importância delas? É o atendimento à pessoa mais pobre, certo? Então, essa união, essa relação mais estreita entre a igreja e a saúde já vem como um auxílio, como caridade feita para atender aquele que é mais pobre, mais necessitado. Então, a gente sabe, né, o nosso posicionamento atual é de que, por parte do Estado, por parte dos nossos colonizadores, pouco ou nada foi feito durante muito tempo. A partir de 1808, com a vinda da família real para o Brasil, é que a gente teve uma melhoria considerável em todos os aspectos sociais para que a corte tivesse uma vida semelhante à que eles viviam em Portugal. Não necessariamente foi feito para o povo, foi feito para a corte, mas ficou de herança para a gente. O que mais que eu trouxe de informação? Em 1953, olha, eu estava falando lá do período colonial. Olha o salto, 1953 foi criado o Ministério da Saúde e foi a primeira vez que houve um órgão exclusivo destinado a tratar apenas da saúde no país. Em 63, teve a terceira Conferência Nacional de Saúde e dessa conferência saíram duas criações que eram imprescindíveis, né, que ainda hoje são imprescindíveis, que é a criação de um sistema de saúde para todos, né, e o direito universal à saúde. Isso foi acordado em 63, muito, muito recente, né? Falando historicamente, é um período que é muito recente, está muito próximo na história. A gente
entende, inclusive, né, isso explica muitas coisas em relação as falhas que a gente tem hoje. É esse investimento muito recente, muito tardio que foi feito. E o que mais? A organização de um sistema descentralizado, visando o protagonismo dos municípios. Como assim descentralizado? Não era mais de responsabilidade somente estatal, não era apenas o governo federal que era responsável por essa manutenção à saúde. Também foi essa descentralização é importante porque aí cada estado pode atender melhor a sua região, porque as necessidades muitas vezes são totalmente diferentes, certo? Então, aqui a gente tem a distância de uma década entre um ponto e outro, que já é bastante tempo, mas nada supera a primeira apresentação, que a gente estava falando de período colonial e já passou para 1953. É realmente absurdo, né? Mas a gente sabe, eu canso de dizer, todos os nossos problemas estruturais em relação à saúde, em relação à educação, toda essa nossa defasagem é muito reflexo ainda da nossa colonização. O Brasil é um país muito jovem e pior, né, do que isso, é ter um investimento muito tardio nessas áreas, que é o fato. Aqui, em relação à saúde, ainda foi tomada algumas medidas antes, né, ainda na década de 50, de 60, de 70, de lá para cá. Na educação é que os maiores programas, o maior investimento é visto nas 3 últimas décadas, praticamente, a maior parte dos programas de alfabetização. Então, a gente vê que são investimentos muito tardios e que isso já vem fundamentando para a gente uma causa para quando a gente for argumentar, certo? O que mais que eu levantei de dados? Falei que durante os anos 70, mesmo no auge do milagre econômico, as verbas para a saúde eram baixas. Vejam só, 1% apenas do orçamento geral da União. É pouco demais, pouco demais. Tem uma informação de que o SUS hoje atende 3/4 da população, atende 75% da população brasileira. Os outros 25% são atendidos pelo sistema suplementar, que é a rede privada, os planos de saúde. Desse povo todinho, 75% da população brasileira é atendido pelo SUS, para cada habitante, anualmente, o investimento governamental é de $500 aproximadamente por habitante. O investimento anual é de $500, certo? Por habitante. Outros países que também têm sistema público de saúde investem até $3.000 por habitante no mesmo período de tempo. Entende? Então, o Brasil investe ainda muito pouco. Na década de 70, a renda, né, era para o sistema de saúde era de 1% do orçamento geral da União. Então, a gente percebe que era muito precário. E mesmo no auge do milagre econômico, que a gente sabe, né, que de milagre não tem nada. E acho que a última informação que eu coloquei aqui em relação à saúde pública no Brasil foi a criação da Constituição Federal de 1988, que trouxe o SUS como um sistema único de saúde melhor estruturado, melhor planejado, embora com muitas falhas ainda, mas trabalha de maneira muito mais concreta, não é verdade? Então, a Constituição de 88 trouxe para a gente o SUS. Pronto. Então, aqui tem um panorama muito interessante relacionado à saúde pública no Brasil. Claro que é muito espaçado, não é verdade? São algumas informações pontuais que eu acho que são de extrema relevância para que a gente entenda algumas causas. Por quê? Porque na sequência eu trouxe para a gente os desafios enfrentados pela saúde pública. Trouxe aqui os 6 principais desafios. E esses desafios são
os argumentos, certo? São os que você vai escolher, não todos, você vai escolher só 2 para fazer o seu texto, para fazer sua argumentação. Mas esses são os principais. E aí, desses, você escolhe os 2 que você acha que são mais relevantes para fazer a sua argumentação. Olha só os desafios enfrentados pela saúde. Baixos investimentos, era exatamente o que eu estava falando em relação à informação anterior. Nós temos poucos investimentos ainda destinados ao SUS. Como eu disse, o Brasil investe anualmente, por habitante, aproximadamente $500, o que, né, outros países com o mesmo sistema de saúde pública investem cerca de $3.000 por habitante dentro de um ano também. Então, é uma defasagem muito grande. Ah, Débora, é porque o Brasil tem uma economia diferente da economia dos outros países, tem mais problemas. O Brasil tem mais problemas quanto à concentração de renda, porque até o momento é a 9ª economia mundial. Então, está entre as 10 maiores potências econômicas, mas pela concentração de renda, pelos problemas estruturais, a gente tem um dos sistemas de saúde que investem menos. Tá? Então, essa questão do baixo investimento não é porque o Brasil é pobre, porque o Brasil é riquíssimo, a 9ª economia mundial. É, na verdade, uma questão de administração muito ruim, concentração de renda, investimentos tardios, certo? Justifica tentando levantar essas possibilidades. Que mais? Doenças alarmantes. Quando a gente fala em doenças alarmantes, a gente fala em doenças que já foram erradicadas em outras partes do mundo, mas que ainda continuam existindo no Brasil. Por exemplo, a tuberculose em 1800, 1900 e um pouquinho, matava muitas pessoas. Não é verdade? Pronto, tuberculose matava muitas pessoas. Aí hoje a gente pensa que a tuberculose já é uma doença erradicada, mas é muito comum, muito recorrente. Tuberculose ainda é uma doença que mata muitas pessoas, principalmente pessoas que estão em situações de vida de vulnerabilidade, pessoas que têm menos acesso à higiene, pessoas que têm menos acesso à informação, pessoas que têm menos acesso a esses recursos que são básicos e que são teoricamente garantidos pela nossa legislação. Então, é muito recorrente o sistema de saúde receber esses casos de tuberculose, dentre outras doenças que a gente pensa que não afeta mais ninguém, mas ainda afeta muita gente. Tá? Então, pensa nisso. Essas doenças alarmantes são doenças que a gente pensa que são erradicadas. Sarampo. Em 2013, teve um surto de sarampo gigantesco no Brasil. Aí a gente pensa, mas o sistema de saúde pública não fornece a vacina contra sarampo? Aí lá vem o indivíduo que acha, ah, não, mas ninguém tem mais sarampo. Então, para que tomar vacina contra sarampo? A pessoa só pensa besteira, né? Porque se não tem mais sarampo, é porque todas as pessoas são imunizadas. A partir do momento que eu deixo de me imunizar, deixo de imunizar os meus filhos, o que vai acontecer? O sarampo vai voltar a ser uma recorrência no Brasil, como é o que ocorre desde 2013. O sistema de saúde briga para vacinar as pessoas. Então, existem problemas aí relacionados à falta de informação, à ignorância em si, tá? Então, quando você pensar em doenças alarmantes, são essas doenças que já deveriam estar erradicadas, mas que ressurgem aí com muita força por falta de informação. Não é nem pela falha no sistema da saúde, aí é outro sistema, sistema educacional, que falha e impacta na saúde. Por isso que as políticas públicas elas devem ser concomitantes, elas não devem ser apartadas, fragmentadas. Uma hora eu invisto na saúde, outra hora eu invisto na educação. Não, eu tenho que investir nos dois simultaneamente para que haja um equilíbrio. Que mais? Falta de profissionais da saúde pública. Gente, quem é que se forma na área da saúde no Brasil? Eu tenho uma elite
que é muito pequena, né? Porque a gente sabe que a renda no Brasil é concentrada, então a elite representa uma parte pequena da população. Tenho aqueles, né, também que se esforçam além do limite para conseguir estar ali dentro de um curso de medicina. Porque a gente sabe que o curso de medicina é um curso diurno. Quem é que cursa medicina no Brasil, então? Aquele que pode abrir mão do mercado de trabalho, que pode estar inserido apenas dentro da universidade. Então, é alguém que tem um amparo muito bom ou que passa por inúmeras dificuldades. Como a gente é muito imediatista, é mais recorrente que a gente desista desses cursos de medicina. A gente, que eu digo, as pessoas que precisam obrigatoriamente estar engajadas no mercado de trabalho para conseguir se sustentar ali naquele momento iminente, naquela hora, naquele instante, certo? Então, existe essa dificuldade, essa elitização dos cursos para a área da saúde, que reduz muito o público. Tá? Então, no Brasil, um dos principais aspectos para que para que tenham poucos profissionais da área da saúde é esse. E outro ponto, obviamente, claro, é a questão da quantidade de vagas. De maneira geral, o Brasil oferta para todos os cursos, tá? 218 mil vagas na graduação anualmente. Então, esse número é muito pequeno para atender o contingente populacional. Isso eu estou falando de todas as vagas. Para o curso de medicina, especificamente, eu não tenho conhecimento desse dado, mas é até uma informação para que você busque anualmente. O Brasil oferta quantas vagas para o curso de medicina? Procure isso, que é muito importante. Assim como para enfermagem, para fisioterapia, para todas as outras áreas que compõem a área da saúde como um todo, tá? Superlotação dos hospitais é o próximo ponto aqui colocado. Os hospitais são superlotados? São. Qual é a principal causa dessa superlotação? É uma pouca quantidade de hospitais e muito concentrado nas capitais. Você pensa, por exemplo, no estado do Ceará. Eu falo com propriedade, né? Como cearense, a gente conhece a nossa realidade. Em Fortaleza estão situados os maiores hospitais. O governo do estado fez, né, recentemente um atendimento em Juazeiro, um grande hospital em Juazeiro, um grande hospital em Quixadá e o resto das cidades. A gente sabe que no sertãozão central, naquelas cidades menorzinhas, os hospitais, às vezes, muitas vezes, inclusive, não tem uma máquina de raio-x. O paciente tem que se deslocar da cidade onde mora para a capital para um atendimento. Então, é recorrente que os hospitais das capitais fiquem superlotados para atender a demanda também do interior. Isso acontece com o Hospital do Câncer, por exemplo. Por que o Hospital do Câncer é superlotado em Fortaleza? Porque no interior não tem tratamento oncológico. O tratamento oncológico é feito na capital, né? Principalmente, primordialmente. Então, a gente percebe que essa centralização dos hospitais é um fator muito pertinente para que haja essa superlotação. O que mais? Infraestrutura defasada. Você já deve ter percebido em hospitais públicos que essa infraestrutura é defasada. De novo, por que eu tenho essa defasagem muito grande? Aí a gente volta lá para o primeiro ponto que a gente estava falando nesse slide, né, sobre esses desafios. São os baixos investimentos. Eu não tenho como ter uma infraestrutura, manter uma infraestrutura boa, se eu tenho um baixo investimento e uma má administração. Então, obviamente, vai faltar insumo, vai faltar leito, e numa situação, por exemplo, como a atual. Por que o Covid-19 preocupa muito? Porque a taxa de hospitalização é muito alta. Muita gente vai precisar de respirador, vai precisar ficar internado, e o sistema de saúde público não tem como atender toda a demanda.
Então, o que que acontece? Acontece o isolamento social. É a melhor maneira que o governo encontrou de fazer com que esses casos reduzam. Isso não só no Brasil, isso em todos os países que a gente está percebendo o que está acontecendo, a gente vê pela mídia, a gente lê nos jornais que o isolamento social é a melhor medida porque sistema de saúde nenhum vai conseguir abarcar toda a população de uma vez no hospital. Isso é óbvio, né? Então você percebe que existe essa defasagem e que essa defasagem está muito relacionada a dois fatores: ao baixo investimento e à má administração desses investimentos. E tecnologia de baixa qualidade. A gente sabe que o Brasil é um país que investe pouco em ciência, atualmente é um país que investe menos ainda em ciência, que as pessoas estão desacreditando na ciência, o que é totalmente absurdo, certo? Totalmente absurdo. A gente depende de estudos que são feitos dentro das universidades, que são feitos em laboratórios, que são feitos em qualquer lugar, em qualquer parte, mas os estudos científicos, eles são extremamente necessários e a gente sabe que eles nascem principalmente dentro das universidades. Tem um tratamento que é feito com pele de tilápia para queimadura, certo? E esse tratamento foi descoberto dentro da universidade. Dentro da Universidade Estadual do Ceará, foi desenvolvida uma pomada cicatrizante que é excelente para pessoas que têm queimaduras. Desculpa, para pessoas que têm problemas com diabetes. É uma pomada cicatrizante que vai melhorar a qualidade de vida da pessoa diabética. Então, dentro da universidade é que acontecem essas descobertas. E o nosso país investe pouco nessa área. Sendo assim, nós temos uma tecnologia muito defasada. Aí o que a gente faz? Importa. E importar é barato? Não é. É muito caro. Então, existe essa defasagem? Sim, com certeza. Pronto. Listei aqui esses 6 fatores e deixei para vocês um link aí do Politize, que é um site que traz um panorama sobre a saúde, certo? Tem 5 publicações somente sobre a saúde pública no Brasil, que vem desde lá, desde a colonização até a atualidade. É super interessante, super recomendo a leitura. O que mais que a gente preparou? Falamos sobre esse panorama, falamos sobre os principais desafios e a gente tem que saber também o que já existe. Atualmente, o que existe em relação à saúde no Brasil que se destaca, que está entre os melhores programas do mundo? O primeiro programa que eu posso destacar para vocês é o programa Saúde da Família, certo? Que além do atendimento emergencial, trabalha com acompanhamento. Esse programa é de 1994, certo? Antes, as crianças morriam muito. Morriam muitas crianças, a taxa de mortalidade infantil era muito maior. Por quê? Por desnutrição, por doenças que são totalmente bobas. Então, essa questão da mortalidade infantil começou a ser tratado em 94 com esse programa Saúde da Família, mas é um programa que não atende muitas pessoas. Eu li que no Rio de Janeiro esse programa sofre com a falta de profissionais da área da saúde, certo? Então, dá uma pesquisada sobre saúde da família. Muito interessante esse programa. Qual outro programa? Gente, o programa de vacinação. Vacinação no Brasil é essencial para combater as doenças que são preveníveis, certo? Eu não vou deixar de vacinar o meu filho contra o sarampo, não vou deixar de vacinar meu filho contra essas doenças, por quê? Porque se ele ficar sem a imunização, ele pode contrair essas doenças, por mais que elas sejam menos recorrentes hoje, ok? Então, é necessário a vacinação, necessária a vacinação.
E desde quando é esse programa? Desde 1973, tá? O que mais? O Brasil ainda é destaque no controle de HIV, é destaque em transplantes. Por que que o Brasil é destaque em transplantes? Porque é tudo feito pelo SUS, tá? Nosso sistema único de saúde, tão humilhado, tão maltratado, é referência no mundo em relação a transplantes. Ah, Débora, mas isso é muito bonito da gente ver assim estatisticamente. A vivência é que é ruim. É ruim pelos fatores que a gente já mencionou antes. Toda a precarização do SUS, a gente sabe que existe pela centralização dos hospitais na capital, a gente sabe que existe por um investimento muito defasado, a gente sabe que existe por uma infraestrutura e quantidade de profissionais na área bem reduzida. Então, existe todos uns problemas que a gente sabe pontuar e que a gente sabe como pode ser resolvido. O problema é que não depende exclusivamente da gente. Está nas mãos dos nossos governantes, por isso a gente tem que ter muita consciência na hora de escolher esses governantes, tá? O que mais? Tratamento contra hepatite C e controle do tabagismo. Gente, o Brasil é referência no controle ao tabagismo. E sabe como isso foi conseguido? Pela mídia. Primeiro, foram proibidas algumas propagandas, foram feitos anúncios para colocar nas carteiras de cigarro, certo? No próprio cigarro tem os riscos que o fumante corre e houve também a proibição da utilização de cigarro em locais fechados. Essas medidas ajudaram a reduzir a quantidade de pessoas fumantes no país. O brasileiro é muito assombrado pela publicidade, faz muito efeito na gente. Então, essa publicidade ajudou muito na redução do tabagismo, certo? E tudo isso é de fato referência. Você pode pesquisar, você pode ler a respeito. Pronto. Para discutir a saúde pública, a gente já tem aqui recursos necessários, tá bom? Eu espero que as orientações tenham ficado claras, que vocês tenham compreendido bem e, por enquanto, é só. Um beijão, vamos lá escrever sobre a saúde pública. Até mais!